Graças a paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje veremos quando se deve orar, né? Aí a interrogação. Mas por que quando se deve orar? Bem, recentemente a gente aprendeu como se deve orar, né? E eu apresentei biblicamente como se deve fazer a oração. E com certeza o Espírito Santo é o nosso guia para a oração bem feita. Mas aí fica o passo seguinte: quando se deve orar? Então vamos ver no texto bíblico quando, né, devemos fazer a nossa oração. Então abra sua Bíblia lá no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 4. Vamos fazer essa leitura. E esse texto, esse versículo é bastante conhecido, né? Eu acredito toda a Bíblia em si, né? A gente fala isso, mas de forma que às vezes um versículo é um pouco mais destacado do que o outro. Então, nesse texto aqui, que Neemias faz essa narrativa, vamos fazer a sua leitura. E o versículo diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Bem, você deve conhecer bem esse texto, esse primeiro capítulo aqui, né? Só fazer um apanhado bem rápido. Neemias ele estava querendo voltar para Jerusalém para a reconstrução ali da cidade, não é? Principalmente do templo, né? E não só o templo estava demolido, como os muros de Jerusalém, porque muro nesse tempo, nessa época, representava força, né? Então, quanto maior fosse o número, mais força aquela cidade ela tinha, mais poder ela tinha. Então, Neemias ele queria restaurar todo esse local ali de Jerusalém, a cidade santa, a cidade sagrada. E ele se colocou na missão. Isso não era uma missão só dele, mas era uma missão de Deus. Então, Neemias só se dispôs a fazer isso porque Deus colocou isso no seu coração. Lembra que a profissão de Neemias era copeiro. Então, ele era a pessoa que estava com a bandeja e servia ali ao rei, não é? Nessa época, copeiro ele era uma função de extrema importância. É como se fosse uma pessoa assim, eu vou dizer, tipo um embaixador, né? No grau de importância, porque ele servia diretamente a comida, a bebida ao rei. Então, se algo tivesse ruim, se tivesse ali com um gosto ruim, ou se tivesse com a mosca, com a pedra, né? A gente vê esse fato que aconteceu lá com o rei do Egito, numa época de Moisés. Então, perdão, na época de José. Então, essa função era uma função importante, né? Então, Neemias, ele tinha uma função que ele ia exercer outra, mas chamado por Deus. E Neemias, ele começa a criar a ideia da reconstrução na sua mente, né? E ele começa fazendo o seguinte: ele vê todo o cenário que está lá em Jerusalém e ele simplesmente ora. Ele não vai chamar pessoas, ele não vai juntar dinheiro, fazer campanha, mover o povo, reunir as pessoas, preparar projetos, nada disso. Ele não tem nada disso. Neemias não tem nada nas suas mãos. Ele simplesmente vai orar. Então é nesse ponto que veremos quando se deve orar, né? A pergunta ela é bem simples, né? Quando eu devo orar? Então, normalmente temos o costume de fazer a nossa oração e muitas vezes ela vem através de um hábito. Aprendemos o hábito da igreja, aprendemos o hábito dos nossos pais e aprendemos o hábito de vermos pessoas orando. Então, a gente ora com mais frequência por causa de uma questão de costume e muitas vezes não porque realmente queremos orar, não é? Muitos cristãos de hoje não sabem como orar e não sabem por que orar e muitos menos oram. De uma forma geral, muitos cristãos ele têm uma certa rejeição à oração, né? Tem uma frase que ela diz assim: quando a coisa fica feia, né? Essa frase ela é uma frase bem interessante, né? Ela é um adágio, né? Então veja, muitos crentes oram quando a coisa fica feia. Então, quando a coisa fica feia, eu vou orar.
Então, quando o negócio está ruim, está negativo, está difícil, eu vou orar. Mas aí onde é que está? Quando eu devo orar? Não quer dizer que se o negócio ficou ruim, ficou negativo, você não deve orar. É evidente que você tem que orar quando o negócio está difícil, quando o negócio está feio, quando as coisas perderam o sentido e estão tudo fora do lugar. Quando a gente usa aquela palavra aqui que tá tudo desmantelado, né? Então, tudo fora do seu lugar, então a gente realmente deve orar. É evidente, lógico, né? Isso é nenhuma criança para saber. Mas será que a oração ela serve como um tipo de prevenção, né? Ou, na melhor das hipóteses, eu devo orar por causa da necessidade da oração, porque eu vou me prevenir, então eu tenho necessidade de orar para que as coisas ruins não aconteçam, né? E parece que tem gente que ora, parece um supersticioso, né? E tem gente que anda com o pé de coelho, mas tem crente que ora para Senhor, me protege de todo mal, que nada de ruim me aconteça. Né? Tem um crente supersticioso, né? Tem crente que é supersticioso. Tem crente que ele tem mais aparência com católico, que é cheio de superstição, do que realmente com um cristão de verdade. Mas e aí? Quando eu devo orar? De fato, a oração ela tem uma finalidade e um propósito. E, então é muito importante saber quando ela deve ser feita. Deixa eu lhe dizer o seguinte. Neemias ele teve essa luz na sua mente de ir lá reconstruir Jerusalém. E não foi por acaso que ele foi querer reconstruir essa cidade. Era a cidade santa, era a cidade de Deus, era a cidade do povo de Deus. Era uma cidade que Deus queria reconstruir. Então ele moveu primeiramente Neemias para fazer isso, né? Então não só a questão do templo, mas o muro em si seria reconstruído. Então as palavras de Neemias, ela foi suplantada na cabeça do povo. Então Neemias ele começou primeiramente, quando ele ouviu as palavras, né? Ele ouviu as palavras antes do que tinha acontecido. Vou só narrar um pouquinho para você. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com os alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, um povo tinha sido levado prisioneiro, as portas de Jerusalém, que representavam o poder ali daquela população, daquela comunidade, e os muros estavam derrubados, as portas foram queimadas. Então, quando Neemias ele ouviu essas palavras, ele se sentou e começou a chorar. E ele começou a se lamentar. E ele fez isso por alguns dias. E esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, primeiramente, ele coloca ali o seu choro, porque ele ouviu a situação que não era totalmente favorável, né? Era um negócio realmente de desgraça total. Então, ele começa a chorar e ele começa a se lamentar, porque provavelmente ele se lembra da glória que Jerusalém tinha. Né? Antes a Jerusalém era de uma forma e agora está totalmente destruída e desprezada. Então, é muito provável que o lamento dele tenha se gerado nisso, não é? Então, e ele fez isso por alguns dias. E ele começou a jejuar também nesse mesmo período, no qual ele chorava, lamentava e também jejuava. E nesse mesmo período ele orava, certo? Então ele não estava só chorando e se lamentando, mas ele estava jejuando e orando. Então, você vê aí que uma palavra acompanha a outra, estão em conexões. E ele fazia isso perante o Deus dos céus. Veja, ele não fazia isso perante a comunidade, ou perante seus amigos, ou ele se lamentava para alguém, oh, minha vida está difícil, minha cidade foi destruída, meu povo está perdido. Não. Muito pelo contrário, ele fazia isso ao Deus dos céus. E ele estava orando ao Deus dos céus. Ele estava jejuando ao Deus dos céus. Ele estava se lamentando ao Deus dos céus. E estava chorando ao Deus dos céus. Porque tem muita gente que ela começa a chorar e a se lamentar
para as pessoas ao seu redor, para que as pessoas fiquem condoídas com ela, que fique ali naquele sentimento, oh, coitado, por que aconteceu isso com essa pessoa, né? Às vezes a gente quer fazer isso, só que isso não é a forma correta para que Deus ouça a nossa oração. Então, Neemias, quando estava fazendo o seu processo de oração, quando ele fez isso, ele fez quando ele ouviu a necessidade da cidade de Jerusalém, em qual estava em total desgraça. Não é? Aí você pergunta, nossa, ele só fez isso nessa hora, quando ele ouviu a oração? Não, é muito provável que ele estava orando já antes. Ele orava pela libertação de Jerusalém, ele orava por Jerusalém, ele orava pela libertação do povo, ele orava pela sua cidade, ele estava fora da sua cidade, ele orava por ela. Ele era uma pessoa que estava preocupada com o seu povo, com o seu Deus, com a sua cidade. Então ele já estava prevenido. Não é por acaso que Deus pega Neemias para fazer a reconstrução da cidade. Você entende? Então, não é simplesmente quando ele ouviu que a situação estava ruim que ele começou a orar, mas ele orava antes. Então ele foi escolhido porque ele tinha preocupação com isso. Mas realmente, quando agora eu devo orar? Eu devo orar quando realmente a situação está ruim, quando a situação está boa. E eu tenho que estar também prevenido. Agora, isso não quer dizer que não vai acontecer nada de coisa ruim. Certo? Porque eu posso estar orando para que Deus me proteja, que Deus proteja a minha família, proteja minha esposa e meu filho, né, que proteja meus bens, que nada de ruim aconteça, e mesmo assim acontecer algo ruim. Né? Então, quando eu devo orar, é quando essas coisas ruins estão acontecendo. Nesse primeiro momento, nesse primeiro instante. Então, no primeiro instante, quando a situação está totalmente perdida, eu devo fazer minha oração. Agora, eu também devo entender o seguinte, que a oração, ela também realmente traz algo preventivo, né? Porque quando Jesus diz assim, não deixareis cair em tentação, é porque ele está dando uma ideia de prevenção. Então, quando eu pedir proteção a Deus, eu estou orando para que Deus me proteja, para que nada de ruim aconteça, certo? Mas até a nossa intenção do coração, ela tem que estar voltada para o sangue de Jesus. Porque normalmente temos as melhores intenções para fazer tudo aquilo que a gente quer. Mas a melhor intenção sempre tem que estar voltada para Jesus. Então, eu começo a oração, tenho que estar pensando nele, em agradar ele, em me comunicar com ele. E a oração, quando é encerrada, tem que ser feita no nome dele. Então, quando eu estiver em oração, eu tenho que estar totalmente voltado e derramado para Jesus. Então, a minha oração, ela tem uma funcionalidade para minha alma e para minha vida física. Então, porque Deus ele dará ordem aos anjos para que nos protejam. Mas ele só fará isso quando eu tenho comunhão com ele. Quando eu estou orando, quando eu dedico minha vida a ele, quando eu estou dando gratidão ao Senhor, quando eu participo da comunhão da igreja, quando eu participo da comunhão com os irmãos, né? Então, você vê que essa palavra quando, ela acompanha todo o sentido das frases, né? Porque não é só como fazer a oração, mas quando fazer a oração. Quando a coisa está ruim, quando a coisa está boa. Então, eu tenho que estar sempre em oração. Então, veremos depois, mais à frente, quanto tempo gastar em oração. Não é? Então, a oração também ela traz um sentido eficaz. Então, muitas vezes, quando eu oro, eu não escuto logo uma resposta de Deus. E muitas vezes, quando eu oro, eu vejo aquela resposta acontecer imediatamente. Porque tem coisas que ela parece ser mais urgente. Tem coisa que parece só ser urgente, mas não é. Então, até isso eu tenho que ter discernimento. Então, quando eu for orar, eu tenho que estar preparado com as intenções. Tem que estar com a mente já preparada para fazer isso. Então, quando eu me ajoelhar para orar, ou quando eu estiver sentado, né, e for orar também, então tudo isso tem que estar totalmente concentrado em Jesus. Então, ele é o objeto da nossa oração, né? É ele que vai responder a nossa oração, porque ele diz, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Então, até para fazer isso, eu tenho que realmente estar me conectado com ele. Então, que a gente possa entender isso e
quando formos fazer a nossa oração, a mente da gente tem que estar voltada para Jesus. Então, o quando aí está muito ligado ao sentido bíblico, não é? Quando as coisas estão boas, quando as coisas estão ruins, quando eu preciso e quando não parecer que eu preciso fazer a oração, não é? Então, quando as coisas estiverem assim, aí eu vou realmente não só melhorar minha oração, mas minha relação com Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa estar em conexão com Deus, que você possa estar em paz com Ele e que Ele abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E quando for orar, coloque meu nome também em oração. Amém? Deus abençoe. Até mais.